Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. A eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Olá, graça e paz. Nós voltamos às nossas transmissões por via internet, considerando o momento em que o nosso país está vivendo e que nossa cidade está vivendo. Estamos sob um decreto que nos recomenda a não termos cultos presenciais. Por isso nós viemos até você nesse domingo para chamá-lo à meditação, ao culto, meditarmos na palavra de Deus.
quero dizer que essa transmissão é provisória. Em breve, querendo Deus, nossas atividades presenciais serão retomadas. Estamos vivendo um tempo de expectativas positivas com a chegada da vacina contra a Covid-19, mas ainda lamentamos a perda de tantas pessoas, Brasil afora, tantos entes queridos, tantas famílias neste momento chorando os seus entes queridos, e nós queremos neste momento te chamar para um tempo de meditação e de oração. Vamos orar. Antes da gente prosseguir, vamos pedir a direção do nosso Deus, pedir a Ele que conforte o coração, os corações dessas famílias que perderam seus entes queridos, que estão neste momento vivendo um momento de luto, pelos nossos irmãos que também estão em recuperação. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abrir esse tempo de culto diante do Senhor agora e queremos nos apresentar diante do Senhor como pecadores chamados ao arrependimento e que buscam do Senhor a solução para as dificuldades da vida. Apresento agora ao Senhor o meu país, minha cidade, meu bairro. Apresento ao Senhor agora o povo de Deus, as pessoas, a comunidade. Peço que o Teu Espírito Santo venha consolar os corações que se acham neste momento enlutados, entristecidos pelas perdas de seus entes queridos. Eu intercedo por aqueles que se encontram nos hospitais nessa hora. Entra, meu Deus, com a providência salvadora e curadora do Senhor, aliviando as dores, tirando essas pessoas do sofrimento, restaurando por completo a sua saúde. Nós cremos no poder do Senhor. Eu oro pela comunidade científica que desenvolveu essa vacina e que nós possamos prosseguir nesse processo de prevenção da Covid-19. Eu oro pelos médicos, enfermeiros, por todos que militam na área da saúde, que estão nesse momento empenhados em atender as pessoas que estão sofrendo. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento então à meditação na Palavra de Deus. Quero falar com você nesta noite sobre os prenúncios do fim, o fim dos tempos. E quero te chamar para pensar no texto da Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e versículo 13 em diante. Jesus diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem Jeremias, outros algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este texto que nós tomamos por meditação, certamente você agora na sua casa está de posse aí da Bíblia, e eu peço que assim me acompanhe. Nós conversaremos algumas coisas dentro dos capítulos 16 e capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. E esse texto revela duas coisas muito importantes: a divindade de Jesus e o compromisso dos discípulos ou dos seus discípulos para com ele. Jesus enfrenta os fariseus e saduceus, ouve a confissão de Pedro, prediz a sua morte e ressurreição. Ele faz isso por duas vezes nesses dois capítulos. Na sua divindade, Jesus experimenta a transfiguração, a metamorfose. Ele experimenta esse tempo diferente, juntamente com os seus discípulos mais chegados. Aí no texto você vai ver ele chamando para junto de si Pedro, Tiago e João. Ele também dá o testemunho da lei e dos profetas,
e com a presença, citando aí a presença de Elias e de Moisés. A lei e os profetas testificam da pessoa e da obra de Jesus, e nós temos muitas lições práticas para tirar desse tempo em que os discípulos conversam com Jesus, lições que vão trazer para nós valor permanente para nós aguardarmos para o resto das nossas vidas. Então, vamos pensar em Mateus, no capítulo 16, do versículos de 1 a 4, você vai encontrar aí uma razão de um milagre, a razão de ser, ou a razão para um milagre. Esse encontro de Jesus, compreendido pelos religiosos, fariseus, saduceus, nos faz lembrar que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Olhe bem, quais sejam elas? Primeiro, as que vivem pelo sentimento, representadas pelos judeus. Eles pediram de Jesus aí um sinal. Temos também o tipo de pessoa daquelas que vivem pelo pensamento, representada aí pelos gregos. Eles buscam a sabedoria. E as que vivem pela fé, representadas por aqueles que creem na suficiência da obra de Cristo. Pois bem, a base bíblica para isso que eu estou dizendo, para enxergar isso no texto, é 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 22 até o 24, nos dá a margem bíblica, ou a base bíblica para pensarmos, para entendermos os textos de Mateus 16 e 17, enxergando aí esses 3 tipos de pessoas. Pois bem, os religiosos fariseus, eles tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, logo no versículo 1 aí, do capítulo 16, você vai ver isso, e Jesus usa a meteorologia para poder levá-los à reflexão. Logo no versículo 2 e 3 do texto, você vai ver Jesus citando isso aí, alertando sobre o sinal de Jonas, lá no versículo 4, e ele inclui no chamamento aos judeus, apontando-os como geração má e adúltera. Essa é a tratativa de Jesus para com eles, para com os judeus, né? Pois bem, nos versículos 5 a 12 do capítulo 16, nós vamos encontrar Jesus tratando do fermento dos judeus. E esse fermento estaria presente no dia de hoje? Certamente que sim. Vamos compreender isso. Há uma dificuldade por parte dos discípulos aí, visível no texto, para compreenderem o ensino do Mestre Jesus. Ele os alerta para o perigo do fermento dos fariseus, quando eles iam se alimentar, né? Esse perigo Jesus aponta aí no versículo 12, eles estavam preocupados com o fermento do alimento, usado no alimento. Mas Jesus os adverte sobre a pequenez do foco dele, a minúscula maneira de pensar dos discípulos, entendendo dessa forma. E Jesus vai recordar para eles alguns milagres dos pães, para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados, e uma outra de 4.000, já lá pelo versículo 9 você vai ver isso. O Evangelho de Cristo, portanto, nós concluímos que ele não precisa de aditivos. Nós notamos nos dias de hoje um Evangelho, vamos usar o termo aqui, o Evangelho turbinado, um Evangelho cheio de um Evangelho aditivado, vamos dizer assim. Nos tempos de hoje, nós encontramos esse fermento no Evangelho, e um fermento que traz dificuldades. Nesse tipo de comportamento, nós vamos ver estranhíssimas doutrinas, ensinos perniciosos, né? Nós vivemos hoje, por exemplo, uma verdadeira histeria dos comportamentos judaicos. Nós podemos chamar de histeria judaica. Nós vamos ver inseridos nos cultos evangélicos desses tempos de hoje, muitos elementos do culto judaico. É um fermento.
como por exemplo a arca, né, usada lá no Velho Testamento. Muitas pessoas estão inseridas como objeto de culto nos tempos de hoje. A arca, o shofar, você vai ver o shofar sendo tocado nos tempos de hoje, né? Pessoas usando o quepar, né? Orlas sacerdotais, vestes sacerdotais, estolas sacerdotais. Então você vai ver que há uma mistura entre a lei e a graça, pessoas querendo inserir na graça elementos da lei, coisas que já passaram. É como colocar o vinho novo em odres velhos, e assim o Novo Testamento vai dizer isso. O Evangelho, dentro do sistema religioso judaico, ele era cercado de tradicionalismos e de legalismos. Isso na graça, nos tempos atuais, isso constitui fermento. Bom, quero chamá-lo para pensar então um pouco sobre, dentro desse contexto, sobre a lei da cruz e você. A lei da cruz e cada um de nós. Volte os seus olhos para os versículos 13 até o 28 do capítulo 16 de Mateus, e aí nós vamos pensar um pouco sobre isso. Na contramão das intenções judaicas, do mero tradicionalismo religioso, Jesus faz uma pergunta então aos seus discípulos. E o povo da Palestina, né? Vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 13. As respostas do povo são advindas do povo. Jesus tem como resposta: você é Elias, é João Batista, é Jeremias, ou é algum dos profetas. Versículo 14 do capítulo 16, você vai ver isso aí. Mas aí Jesus volta para os discípulos e pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? No versículo 15, Pedro, de uma maneira proativa, de uma maneira espetacular, ele olha para Jesus e responde aquela frase célebre: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O reconhecimento de Pedro é o retrato daquilo, ele traduz o pensamento daquilo que em tese deveria ser o pensamento de cada um dos discípulos. Conhecer Jesus, reconhecer Jesus, entender quem é Jesus. Pedro traduz isso tudo na sua resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, no texto do capítulo 16, você vai ver aí Jesus atribuindo a Pedro alguns adjetivos. E o principal, e eu destaco aqui, ele fala com ele: Pedro, você é bem-aventurado. E chama-o de Simão Barjonas. Você é bem-aventurado porque não foi você que se revelou, mas o Pai que revelou em você essa resposta. Não foi você, não partiu de você, mas foi Deus quem colocou no seu coração de quem de fato eu sou. Jesus quis dizer exatamente isso para ele. Ele diz: olha, por isso você é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu. Jesus é a base, é o fundamento da igreja. Por isso ele vai dizer no versículo 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava tratando com a base da igreja aí, que seriam os discípulos, os primeiros discípulos, e quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o desejo de Jesus é que a igreja reconheça ele, o reconheça como Filho de Deus, é que a igreja de fato exclame isso com o mais profundo do seu coração, do seu ser: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus vai tratar com a igreja a partir daí. Pela primeira vez o termo igreja é citado na Bíblia, Mateus 16, no versículo 18, Jesus então fala, depois de dizer que Pedro é bem-aventurado, e por uma razão especial aí está Pedro em destaque, mais adiante nós vamos ver o porquê disso tudo, mas ele diz para: olha, você é bem-aventurado. E não foi carne e sangue que te revelou, mas o próprio Deus, foi o Pai que te revelou isso. Jesus deseja que a igreja reconheça-o. Por isso ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então os advertem, ele advertiu para que não dissessem que ele era o Cristo. Você vai ver isso aí no versículo 20 do capítulo 16.
em seguida ele começa a discorrer acerca do seu sofrimento, do cumprimento da sua missão, a missão que foi dada por Deus. No versículo 21 você vai ver isso aí. Essa conversa continua e Pedro então chama a parte. Olha para você ver como que Pedro vai de um extremo a outro rapidamente. Depois de reconhecer Jesus, depois de ouvir de Jesus a expressão de que ele é bem-aventurado, por uma série de razões, Pedro agora vai a Jesus diante dessa conversa, o diálogo continua. Então ele chama Jesus à parte e começa a reprová-lo, ou tenta dissuadi-lo, tenta persuadi-lo de deixar, de sair daquele sofrimento que ele estava, tenta desviar Jesus ou dissuadi-lo do caminho da cruz. Olhe a palavra de Pedro aí, nesse momento Pedro ele estava sendo um instrumento de Satanás, né? Não Pedro que falou, mas Satanás fala por ele no diálogo, quando ele chama Jesus à parte e tenta dissuadi-lo do caminho da cruz. E aí Jesus expulsa aquele demônio que estava agindo na vida de Pedro. Versículo 22, você vai ver isso aí, né? O Senhor vai falar que é o próprio Satanás que está falando por ele. E repreende o inimigo. No versículo 23, você vai ver isso aí. Jesus repreende. Para trás de mim, Satanás, aquele que estava usando Pedro naquele momento. Sabe, o grande perigo que eu vejo aí, que passa para nós nesse texto, o grande perigo é nós cogitarmos das coisas dos homens em detrimento das coisas de Deus. E Jesus fala disso com ele no versículo 23 aí, né? E Jesus, de maneira magistral, ele continua a conversa dizendo que os seus discípulos, ou aqueles que quisessem segui-lo, deviam negar a si mesmo, deviam tomar a sua cruz, viver uma vida de cruz, para então poder segui-lo. Ele vai enfatizar que aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de Jesus, esse então ele vai achar a sua vida, porque ele acha a vida eterna. A verdadeira vida é a vida eterna, e Jesus se revela como a verdadeira vida. Ele vai dizer num momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ele vai dizer de novo em outro lugar, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto no pecado. Jesus é a vida. No versículo 26, ele fala das atribuições ou das retribuições das obras que nós praticamos. No versículo 27 e 28, ele finaliza, né, no versículo 28, deixando claro que alguns daqueles que estavam junto com ele não morreriam antes de vê-lo ressurreto. E de fato, lá na ressurreição de Jesus, depois de passar pela cruz, de passar pelos 3 dias, no ato da sua ressurreição, esses estavam lá e assistiram de perto a presença de Jesus ressuscitado com o corpo glorificado. Cumpre-se na ressurreição de Jesus. Bom, vamos pular então para o capítulo 17 de Mateus. Eu quero te chamar para a segunda parte e final dessa nossa conversa nesse dia de hoje. Pensarmos um pouco aí sobre os prenúncios do fim, quando Jesus fala dos tempos do fim, do mundo, das coisas, da consumação dos séculos. No capítulo 17 de Mateus, Jesus vai falar disso. Eu quero te chamar para pensar um pouco aí, inicialmente, do versículo de 1 a 13. Se você está com a sua Bíblia, me acompanhe, por favor. Você vai vendo aí que nós precisamos de entender aqui, antes de nós comentarmos ainda, precisamos de destacar uma expressão na transfiguração de Jesus. Você vai ver aí, ele fala de 6 dias depois. Você vai encontrar essa expressão. Isso refere a um intervalo entre a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe e a transfiguração de Jesus. Essa referência, né, tão exata e rara, né, nos evangelhos. Nós sabemos que a confissão de Pedro lá em 16, Mateus 16,
tem tudo a ver com a revelação da divindade de Jesus no Monte da Transfiguração. Então há um interregno aí de 6 dias depois entre um acontecimento e outro, né? E nós vamos encontrar então Jesus sendo transfigurado. E tem tudo a ver a expressão, a confissão de Pedro com a revelação da divindade de Jesus no Monte da Transfiguração. Inicialmente, a tradução original nos aponta para um alto monte. Depois, nós vamos entender que aponta para o Monte Tabor. O Monte Tabor, mas o Hermon também é citado aí. O mais provável é que seja o Monte Hermon. Fica perto de Cesareia de Filipe, cerca de 22 quilômetros. E o Monte Hermon, ele chega a levantar a uma altura de 3.000 metros. Eu estive nesses 2 montes e em ambos, tanto o Tabor como o Monte Hermon, dá para se visualizar uma distância muito grande. Jesus, quando lá daquele lugar ele passa pelo processo da transfiguração, aquele momento teofânico, cristofânico, muito grande, muito importante dos evangélicos e dos evangelhos, ele procura esse monte mais alto, porque de lá ele tinha a dimensão de toda a região para a qual ele estava falando naquele momento. No versículo 2 do capítulo 17 do texto vai dizer que ele foi transfigurado, né? Segundo os estudiosos da língua grega, a palavra transfigurado aqui é metamorfose, ele aponta para a metamorfose, e isso significa transformar, alterar, mudar de uma figura terrestre para uma figura sobrenatural. Este é o conceito original do grego para o termo metamorfose, né? E aí aplicado à transfiguração. Heidegger, um escritor da modernidade, ele escreve o seguinte: a transfiguração ofereceu aos discípulos uma antevisão da exaltação futura de Jesus na divindade do seu reino. É uma demonstração daquilo que de fato será na eternidade. Corpos acima da limitação humana. Corpos transfigurados, corpos celestes, corpos celestiais, né? E Jesus estava acompanhado de Pedro, Tiago e João quando Moisés subiu, assim como quando Moisés subiu ao monte lá no Velho Testamento, ao Monte Santo, e levando Arão, Nadab e Abiú. Você vai ver isso em Êxodo 24. Primeiro, Jesus estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. Olha que coisa interessante aqui. Por isso que lá no Velho Testamento nós vamos ver que Moisés é um dos tipos de Cristo para o Novo Testamento. Ele é no Velho Testamento, ele é um dos tipos de Cristo, lá o líder que liberta o povo, o líder que leva o povo para uma terra prometida. Até na questão da transfiguração, nós vamos ver também aí a tipologia bíblica apontando para Moisés, porque quando Moisés tem o seu rosto brilhante, né, a glória refletida, né, e lá o texto vai dizer que é semelhante ao raio de sol, no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo 34 a 29, você vai ver que ele leva consigo para aquele lugar, né, Arão, Nadab e Abiú. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, e lá ele é transfigurado. Então nós vamos só passando aqui por um entendimento da tipologia bíblica, para a gente entender de fato o que ocorre lá no Monte Tabor ou no Monte Hermon, com a transfiguração de Jesus, né? Pois bem, outra coisa que acontece ali também, Moisés resplandecia, ele foi visto lá no Monte Santo
como o esplendor do sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Lá o texto vai dizer isso. Como uma nuvem, e uma nuvem luminosa. Literalmente uma nuvem de luz envolve Moisés. Lá no Monte Sinai. Né? Lá no Monte da Transfiguração, os rostos daqueles que estavam lá também resplandecia. Né? Jesus resplandecia como o sol. As suas vestes se transformaram como vestes de luz. Olha que coisa interessante. Lá no Velho Testamento nós vamos ver que Moisés também foi visto com o rosto, né? A sua pele, a pele do seu rosto brilhava durante o momento em que ele traduzia a glória de Deus para os seus 3 companheiros. Então, meus amigos, irmãos, você que está me acompanhando aí, esse tempo de meditação na palavra de Deus, Moisés e Elias apresentaram o testemunho da lei e dos profetas acerca da glória de Cristo e da sua divindade. O próprio Senhor vai dizer isso, o próprio Jesus, em Mateus 16, ele diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Então, fica aí o texto para o nosso ensino. E por último, eu quero te chamar para pensar naquilo que está escrito aí no capítulo 17, dos versículos 14 até o 21 de Mateus. Nós temos alguns ensinos da confissão do homem de pouca fé. Né? De um homem de pouca fé. Depois da experiência no monte, uma experiência de contemplação da glória de Cristo, da sua divindade, cuja tendência era a acomodação tipificada pelas 3 tendas sugeridas por Pedro, né? Ele, no seu entusiasmo, no momento de entusiasmo, ele sugere a construção de 3 tendas lá na Transfiguração. Ele sugere isso, né? Eles descem então e encontram lá no pé do monte uma multidão. A multidão não subiu, ela estava aguardando o que acontecia quando eles voltassem. E enquanto eles tiveram uma fé fortalecida no Monte da Transfiguração, lá na planície, outros 9 discípulos são tão incapazes, olha o que é buscar a glória de Deus, que está mais próximo de Jesus, do que às vezes estar em uma zona de conforto, no comodismo. Os outros 9 que ficaram, que estavam lá no meio da multidão, eles foram incapazes de curar aquele rapaz epilético. Mais uma vez eu cito aqui a obra de Tasker, e eu, examinando isso, eu vi que ele escreve lá sobre a transfiguração. Ele vai dizer que no relato de Mateus, o pai do menino, desse que eu cito, né, do rapaz epilético, ele vem diretamente a Jesus e ajoelha-se diante dele e lhe pede que tenha piedade do seu filho, sofredor, um lunático com tendências suicidas. E que os discípulos de Jesus, ao ver aquilo, o pai assinala, ou ele deixa algum sinal, ele faz entender que os discípulos que estavam embaixo, lá junto com a multidão, não conseguiram resolver o seu problema. Fico pensando aqui como deve ser desapontador para alguém que é discípulo de Jesus se encontrar numa circunstância de demonstração da glória de Deus, e ele como um instrumento, como um interlocutor da glória de Deus, ele não conseguir fazer isso por razão da sua fé pequena, da sua fé minúscula. E Jesus chega e encontra esses 9 discípulos numa situação dessa. Né? O jovem lunático, o jovem endemoniado, o sofredor, ele passava por essa necessidade, mas aqueles 9 não conseguiram fazer isso. Quando Jesus desce, quando Jesus vem chegando, aquele pai desesperado, ele se prostra, ele se joga nos pés de Jesus e pede que Jesus cura, liberta o seu filho. De fato, meus amigos e irmãos, sem Jesus não há milagre. O que eu aprendo aqui é que o discípulo por si só, por mais dedicado que ele seja, por mais que ele faça as coisas interessantes no reino de Deus, ele não resolve nada sem Jesus. Mas com Jesus,
com a presença de Jesus, tudo pode acontecer. Assim foi. Aquele moço, então, ele deixa entender, ele assinala que os discípulos não conseguiram curar o seu filho. Ele clama por Jesus. E essa experiência com o Senhor Jesus, na sua glória, revelada nas Escrituras, deve necessariamente nos conduzir àqueles que Jesus ama e nos ordena que nós levamos até Ele o seu Evangelho. A glória de Cristo e o sofrimento do ser humano não são excludentes, mas convergentes. O menino foi liberto para a glória de Deus. Jesus determinou a libertação daquele lunático, daquele menino, daquele jovem que necessitava. Você está examinando aí? Então nós aprendemos com tudo isso que Jesus nos alerta para discernirmos os sinais dos tempos e olharmos para os sinais, o sinal de Jonas que ele fala aí, né? Que indica a sua morte, a ressurreição em favor do ser humano perdido. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que muitas vezes, como os discípulos, nós não compreendemos o ensino de Jesus. Ele nos alerta para o perigo das doutrinas legalistas e judaizantes que estão por aí, que dão ênfase a sinais, a sentimentos, e às vezes não apontam para aquele que é o autor e consumador da fé. Nós aprendemos dentro da confissão de Pedro, ou nela, na confissão de Pedro, ele nos ensina, Jesus nos ensina a necessidade de nós reafirmarmos o nosso compromisso com Jesus, vivendo e ensinando a sua doutrina. Temos que pregar uma mensagem cristocêntrica. A Igreja de Cristo, nesses tempos, ela não tem que se envolver com mais nada a não ser o Evangelho de Jesus. A nossa mensagem deve ser uma mensagem cristocêntrica. Nós não, como soldados, assim como assim está nas Escrituras, não deve se envolver com coisas desse mundo, mas cuidar ou tratar da missão daquele que o arregimenta. Nossa missão é anunciar o reino de Deus para as pessoas. Cada um de nós deve levar a sua cruz. O texto nos leva a pensar isso. Jesus nos ensina isso. Levar a cruz é comprometer-se diariamente com o Senhor, dando um exuberante testemunho do seu amor. E por fim, por último, nós concluímos aqui que a transfiguração de Jesus no monte e o menino endemoniado no vale nos ensinam de que devemos ter um equilíbrio entre a nossa devoção, nossa contemplação da grandeza e da divindade de Jesus e o nosso serviço a Ele, servindo as pessoas e tendo compaixão daqueles que sofrem. Essa é a grande lição. Como discípulos de Cristo, nós estamos inseridos nesse mundo para praticarmos as obras de compaixão e graça, para estendermos as mãos àqueles que necessitam, para libertarmos os cativos, para proclamarmos o ano aceitável do Senhor. Aproveite esse tempo de isolamento social, de ficar em casa. Aproveite esse tempo de ficar em casa para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Use esse tempo para dedicar ao relacionamento íntimo com Deus. Use esse tempo para crescer em estatura espiritual. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite e que Deus possa guiá-lo em todos os seus caminhos. Aqui finalizamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andar em